Olá pessoal, então a gente vai dar continuidade ao nosso sisteminha, né? A gente já chegou a criar a parte do sistema, o template, né? Só que no nosso template a gente não está listando as informações, as mensagens que a gente cadastra lá relacionadas aos avisos, né? Os warnings que a gente fez. Então o que eu vou fazer agora é justamente integrar isso, né? Fazer com que um texto seja exibido aqui, certo? Então o servidor aqui já está rodando. Vou mostrar aqui, ó, o servidor está rodando. Eu tô no meu ambiente Django, né? Então sempre antes de você começar a mexer no código, você precisa checar, né, se o teu ambiente de desenvolvimento está carregado, né? Está ativado pelo Conda, certo? Então o que a gente vai precisar fazer agora é o seguinte: vou matar aqui o servidor, vou entrar aqui dentro do código, certo? E é isso aqui que a gente tem até o momento, né? Então a gente tem que pegar informações de dentro do banco de dados e colocar aqui dentro, ó. Se você olhar esse texto aqui, ele é fixo, certo? Esse textozinho aqui é fixo. Então a gente tem que fazer com que seja lido aqui nessa parte aqui específica informações do banco de dados, tá? Então antes de fazer isso, a gente tem que saber o seguinte, ó. Vou mostrar aqui o caminho completo, ó. Então quando a gente quando a gente cria essa URLzinha aqui, a gente está dizendo o seguinte, ó, a partir dessa URL, ou seja, quando alguém entrar no index.html ou na página principal, né, não precisa ser o index, a gente vai ter que buscar dentro desse arquivo a função home, né, aqui, ó, certo? Então lá dentro da view do home app, né, a gente está mandando só renderizar isso usando esse comando. E além disso, né, você está pedindo para renderizar esse arquivozinho aqui, o home.html, que é justamente o local onde a gente preparou na aula passada, né, para exibir somente o conteúdo da página principal, né? Já uma vez que a gente já está importando essas informações de cabeçalho e rodapé aqui do base.html. Então a gente tem que passar da view aqui alguma coisa para dentro desse template HTML, né? Nesse caso aqui template por causa do Django, alguma informação para que ele possa exibir. Então o que a gente vai fazer é acessar o banco de dados, né? A tabelinha warnings. Tabelinha warnings foi criada lá no começo do sisteminha aqui, ó. Só tem texto, né? Só tem um textozinho mostrando qual que é a warning, né? Qual que é o aviso que a gente quer que apareça lá na página principal. Então, como é que a gente faz? Ó, se a gente estivesse desenvolvendo usando a plataforma antiga, né? A gente tinha que usar o SQL para poder fazer isso, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora é o seguinte: a gente vai, primeira coisa, né? A gente vai precisar importar lá de models, vai precisar importar lá de models esse modelo, a tabelinha, né, ou a classe que a gente criou aqui, ó. Tem que dentro desse models a gente tem que chamar essa classezinha aqui, tá? Como é que a gente vai fazer isso aqui, ó? From models import warning, né? É isso que eu estou dizendo. A partir do arquivo models, que é esse aqui, importe a classe warning. Então dentro do arquivo models tem a classe warning. É isso que eu estou fazendo, certo? E fica fácil a gente desenvolver, passar informações de tabela para o arquivo HTML, né, para o nosso template, por conta
dessa técnica, né? Dessa técnica de mexer com banco de dados sem precisar mexer com SQL, certo? Como é que a gente vai fazer para passar essas informações lá para o template, tá? Então é bem direto, né? Você precisa fazer isso. Basta você saber a sintaxe do Python para poder pegar as informações, certo? Então como é que você vai fazer? Ó? Você vai criar uma variável, vamos botar aqui warnings, né? Essa variável vai ser o resultado da tabela, né? Então, por exemplo, se eu quiser listar todas as notícias, né? Os avisos que tem dentro da tabela e salvar dentro dessa variávelzinha warnings, né? A gente tem que usar esse comando, ó. Warning ponto objects ponto all. Então o que ele está fazendo é o seguinte, ó, todos os objetos da tabela warning, entenda como sendo todos os registros que foram cadastrados dentro da tabela warning vão ser armazenados dentro dessa variável, certo? Então basta que eu mande essa tabelinha para o meu home.html, né? Essa variávelzinha aqui a gente vai mandar para dentro do meu home.html, certo? Então estou usando a forma de coletar as informações do banco de dados, certo? Isso no Django é muito mais direto. Se eu tivesse que fazer isso no SQL, eu teria que fazer assim, ó, select asterisco from warning, né? Então é algo parecido com isso aqui, ó. Aqui seria o SQL, só que no Django, né, a gente consegue usar essa sintaxe aqui muito mais direta, muito mais simples. E aí basta que a gente passe para cá, né? Na hora que a gente vai passar variáveis para dentro de um template, a gente vai usar esse formatozinho de dicionário, né? Então, formatinho chave valor. Então eu vou colocar aqui, ó, warnings, que é o nome da chave, recebe warnings, que é o nome da variável. Não, essa variável aqui é um string, só para apontar, né? Então dessa forma aqui, ó, essa informaçãozinha de warnings vai ser enviada para esse template, certo? Vamos testar, ó. Abrir aqui, vou mandar rodar o servidor de novo. Beleza. Então ele deu um errinho aqui. Ele disse que não existe nenhum módulo chamado models. Vamos voltar aqui para cá. Vamos ver o que foi que eu fiz de errado. Então, beleza. Nesse caso aqui, eu acho que faltou um pontinho aqui, ó, ponto models, certo? Então vamos testar aqui de novo. Beleza. Então no caso aqui, para poder importar corretamente esse arquivozinho aqui, ó, eu vou botar ponto model, senão ele se confunde, né? Pode achar que está puxando de outro app, né? Certo? Então quando eu faço isso, eu estou conseguindo acessar essas informações desse model que está dentro da pasta homezinho app. Então dá uma olhada aqui, dá um refresh no servidor, massa, ó, mudou nada. Por quê? Porque agora a gente precisa pegar essa variável que foi enviada pelo view e manipular ela dentro do template, certo? Então, aqui a gente só precisa fazer isso dentro da view. Agora lá dentro do template home, a gente precisa tratar essa informação. Como é que a gente vai tratar ela? Ó? A gente vai fazer o seguinte, ó. Então essa parte aqui do SQL é relacionada aos avisos importantes, né? Essa parte aqui é só uma mensagenzinha de bem-vindo. Então você vai pegar, ignorar isso daqui, esse parágrafo, e a gente vai colocar informaçõezinhas do SQL, né? Do SQL não, daquela variável. A gente tem que colocar aquela variável aqui dentro, certo? Então eu vou comentar essa daqui, tá? Porque a gente vai mostrar as
mensagens que estiverem cadastradas. Depois eu vou mostrando alguns problemas que podem ocorrer. Então a gente primeiro vai usar aquela sintaxe do template do Django, que é essa, né? Chaves, abre chaves e porcentagem. Aí a gente vai usar um comandozinho if, ó. Se existe warnings, né? Uma variável chamada warnings, faça alguma coisa. Caso contrário, faça outra coisa. Certo? Beleza? Por que que eu estou colocando um else aqui, né? Porque pode ser que não exista nenhuma avisozinho cadastrado, né? Então por isso que eu vou lá e coloco aqui, ó, um P e coloco assim, ó, não há avisos cadastrados, né? Então, se não tiver aviso cadastrado, ele vai cair aqui, ó. Ele vai exibir isso aqui na tela. Então, vamos só dar uma olhada aqui como é que vai ficar, ó. Dá um refresh, ó. Tem aviso, certo? Não apareceu aquela mensagem, não há aviso. Então isso quer dizer que existem avisos. Só que a gente precisa mostrar isso aqui na tela, tá? Como é que a gente vai mostrar isso aqui na tela? A gente vai usar o P, né, de parágrafo, e aí a gente vai usar uma sintaxezinha diferente, né? A gente vai usar o abre chaves, fecha chaves. E aqui dentro dessa sintaxe a gente vai colocar o nome da variável que a gente criou. Qual foi o nome da variável? Foi o warnings, né? Que é o mesmo nome que a gente está checando aqui, ó. Então isso quer dizer que dentro de warnings, né, ele vai ter um conjunto de objetos, beleza? Só que eu quero passar por todos os objetos, né? Pode ser que existem mais de um aviso. Aqui só existe um aviso, certo? Mas como é que a gente faz para passar por vários objetos, né? Então a gente vai precisar usar um laço aqui. Então, como é que a gente usa o laço? Usando essa sintaxezinha do Django, do template do Django. É assim, ó. Então o que tem diferente das linguagens de programação que a gente conhece, né, é que a gente está usando a linguagem, meio que fundindo a linguagem Python com essa nomenclatura diferente do próprio Django, né, nomenclatura de templates. Então você vai fazer assim, ó, para warning em warnings. Então eu estou chamando cada uma das warnings que estão dentro desse vetor de notícias. Eu estou pegando uma única notícia. Para cada uma dessas warnings, faça, né? E aqui eu vou simplesmente fechar o meu laço, certo? Então ele vai usar, repetir esse comando aqui quantas vezes, baseado na quantidade de registros que foram cadastrados aqui dentro dessa tabelinha, né? Então se a gente for aqui no modelo, a gente vai ver que o campo que existe dentro da classe warning só é um, que é texto, né? Então vamos vir aqui e vamos, cadê o template? Vamos pedir para pegar especificamente o texto de uma warning, ó. Esse aqui é um objeto e associado a esse objeto tem um texto, certo? Opa, certo? Tem um texto, beleza? Então vamos dar um refresh, né? Ó, vamos dar uma olhada aqui na saída do terminal, ó. Aparentemente não deu nenhum erro, então é para funcionar, beleza? Bem-vindo à página principal. Esse foi o que a gente cadastrou, né? Então esse texto está aparecendo aqui, ó, é o mesmo texto que a gente cadastrou lá no começo, né? Então se eu olhar aqui para tabelinha warnings, você vai ver que tem aqui, ó, bem-vindo à página principal, certo? Se
Se eu quiser adicionar uma nova mensagem, não esqueça de assistir às minhas aulas, certo? Eu posso salvar. Então tenho duas notícias. Quando eu venho aqui para minha página principal, agora aparecem duas notícias, certo? Então com isso a gente termina. Precisa fazer alguns melhoramentos aqui, já já a gente volta.